Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa, e a tia Andréia está com muita saudade de todos vocês, tá bom? Bem, hoje a nossa aula é temática, né? Em homenagem à festa de São João. Vamos lá? Vamos animar? Ok? Todo mundo pegando o livro, tá? O livro 2. Vamos lá? Todo mundo pegando o livro 2. Capítulo 9. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? E eu tenho um recado para vocês. No final deste vídeo, eu vou estar passando algumas orientações sobre a nossa prova de língua portuguesa. Exatamente, sobre a nossa P1 do terceiro, perdoe-me, a nossa P1 do primeiro trimestre, ok? Então, por favor, assistam, tá, a este vídeo até o final, que no finalzinho do vídeo, tá, eu vou passar algumas orientações para vocês, ok? Não esqueçam. Vamos lá? Pessoal, nossa aula hoje vai falar sobre as orações coordenadas, lá no capítulo 9. Vamos lá? Bom, o que são as orações coordenadas? Então, eu trouxe aqui uma definição para todos vocês, ok? Bom, orações coordenadas são orações independentes sintaticamente, ok? Mas elas estabelecem entre si uma relação de sentido. Então, agora, tá? Nós vamos trabalhar o período composto por coordenação, tá? Todo mundo já sabe o que é um período composto, não é isso? É um período que é formado por mais de uma oração, ok? Então agora nós vamos trabalhar, né, as orações coordenadas que estabelecem entre si uma relação de sentido, ok? Bom, se elas estabelecem uma relação entre si, né, uma relação de sentido entre si, essas relações elas podem aparecer de duas maneiras, ok? Ou seja, as orações coordenadas elas podem ser assindéticas e sindéticas, tá? Eu vou explicar. O que são orações coordenadas assindéticas? Bom, orações coordenadas assindéticas, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês visualizarem melhor. Ou seja, as orações coordenadas assindéticas são aquelas orações que não apresentam conjunções, ok, pessoal? Quando eu falo conjunção, é a mesma coisa falar síndetos. Síndetos é a mesma coisa que conjunções, tá bom? Então, toda oração, né, que não apresenta nenhuma conjunção, ela é chamada de oração coordenada assindética, ok? Beleza? Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Vamos lá? O primeiro exemplo. Eu viajo, eu trabalho, eu luto, eu aguento. Perceberam que essas orações, elas são separadas por vírgulas? Sim, eu viajo, vírgula. Eu trabalho, vírgula. Eu luto, vírgula. Eu aguento. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada assindética. Porque, como vocês perceberam, não tem nenhuma conjunção aqui, certo? Se não tem nenhuma conjunção, eu tenho uma oração coordenada assindética. Observem, por favor, o segundo exemplo. Fica, vírgula, vai ter prova. Então, dentro dessa oração também não tem nenhuma conjunção. Sendo assim, eu tenho uma oração coordenada assindética, por não apresentar conjunção nenhuma. Ok, pessoal? Foi? Então, eu coloquei aqui as orações coordenadas assindéticas, elas não possuem conjunções, ok? Não possuem síndetos nenhuma conjunção, ok? Bom, já as orações coordenadas sindéticas, essas sim, essas possuem conjunções sim, ok? Bom, já que elas possuem conjunções, essas conjunções elas são classificadas, né, de acordo, né, com as suas classificações, ou seja, elas são classificadas de acordo, né, esses nomes que estão aqui, ou seja, com essas nomenclaturas. Então, eu tenho aqui as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, nós temos 5 tipos de orações
coordenadas sindéticas, ok? E, é claro, se nós temos 5 tipos, nós temos 5 tipos também de conjunções, né? Porque para cada, né, para cada oração coordenada sindética, né, para cada uma dessas que eu citei, vocês vão conhecer, né, as suas respectivas conjunções, ok? Então, nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Vamos começar primeiramente pelas aditivas? Vamos lá? Bom, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas expressam adição, elas expressam uma adição, né? Expressam uma soma. Vamos ver aqui? Bom, sendo assim, eu trouxe aqui um grupo de conjunções, né, que vão expressar essa adição, essa soma dentro da oração. São essas conjunções aqui, ó. E, nem, não só, como também. Observem os exemplos. Ela estuda e trabalha. Então, perceberam que aqui eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque eu tenho uma conjunção, né, aditiva. Essa conjunção aditiva é a conjunção e, que me dá essa ideia, né, de adição, de soma. Ou seja, ela estuda e trabalha. Então, eu somei mais uma ideia. Eu disse que ela estuda e trabalha. Então, essa conjunção aditiva e, ela acrescenta mais uma informação para o sujeito ela. Que informação é essa? O verbo trabalhar, ok? Essa ação de trabalhar, né? Bom, o segundo exemplo. Ela não só estuda, como também trabalha. Então, essa oração também me dá a ideia de uma adição. Ou seja, ela não só estuda, como também trabalha. Então, como também trabalha, é algo que eu estou adicionando à minha oração anterior, graças ao uso dessas expressões, né, dessas conjunções que me dão ideia de soma, que me dão ideia de adição. Né? No caso, a conjunção aditiva, não só, como também. Ok? Terceiro exemplo. Eu não vou comer salada, nem tomar suco. Então, essa conjunção aditiva, né? Nem tomar suco, também está adicionando mais uma informação, né, à oração anterior. Eu disse que eu não vou comer salada, nem tomar suco. Então, eu estou acrescentando mais uma informação, né? Mais uma informação graças ao uso da conjunção aditiva nem, ok? Bom, vamos agora conhecer as orações coordenadas sindéticas adversativas. Como o próprio nome diz, né? As conjunções adversativas, elas me dão a ideia de oposição. Elas expressam, né, uma oposição, elas expressam, né, uma quebra de expectativa. Elas expressam, né, uma oposição, uma contrariedade, né? Ok? Uma adversidade, ou seja, algo que seja contrário. Então, para isso, nós vamos utilizar as seguintes conjunções adversativas: mas, porém, contudo, todavia e entretanto. Ok? Essas 5 conjunções adversativas que dão ideia, né, de oposição. Mas, porém, contudo, todavia e entretanto. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo. Estudei para a prova, vírgula, mas não passei. Ou seja, esperava-se, né, que quem estuda para a prova passe, não é isso? Seja aprovado. Então, a quebra de expectativa aconteceu justamente, né, com a introdução dessa conjunção adversativa mas. Ou seja, estudei para a prova, né? Estudei para a prova, mas aconteceu algo diferente, né? Algo bem oposto. O que aconteceu? Não passei. Então, mas não passei. Então, a introdução dessa conjunção adversativa mas é que me dá essa ideia de oposição, né? Essa quebra de expectativa. Por isso que ela é considerada uma conjunção adversativa. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada sindética adversativa, né? Pelo fato da oração, né, através dessa conjunção adversativa, expressar uma ideia de oposição, de quebra de expectativa, ok? Então, eu estudei para a prova, mas não passei. Ou seja, vocês também podem substituir, tá? Vocês podem usar também o porém, ó. Estudei para a prova, porém não passei. Estudei para a prova, contudo não passei, ok? Estudei para a prova, entretanto não passei. Então são conjunções até aqui, né? São sinônimos, né?
Essas conjunções aqui expressam, né, a mesma ideia, tá bom? Mesmo sentido. Segundo exemplo, eu queria ficar em casa, vírgula, porém preciso ir ao banco. Então, esse porém, essa conjunção adversativa porém, também me remete à ideia de oposição, de quebra de expectativa. Tá? Poderia também substituir pela conjunção, mas, né, eu queria ficar em casa, mas preciso ir ao banco, né? Eu queria ficar em casa, entretanto, preciso ir ao banco, né? Então, são conjunções sinônimas, tá bom? Ok? Então, eu tenho aqui as orações coordenadas sindéticas adversativas, ok? Vamos agora conhecer as orações coordenadas sindéticas alternativas, ou seja, né, são conjunções alternativas que expressam, né, uma ideia de alternância. São elas ou, ora, quer. Né? Essas conjunções alternativas, elas vão sempre expressar uma alternância de ideias, né? Então, eu trouxe dois exemplos. Ou você trabalha, ou você estuda. Então, ou você faz isso, ou faz aquilo. Então, essa conjunção alternativa ou, né? Ela sempre vai passar essa ideia de alternância de ideias, né? Ter que fazer uma escolha, né? Aí, outro exemplo. Ora chove, vírgula, ora faz sol. Então, ora faz uma coisa, ora faz outra. Esse ora também é uma conjunção alternativa, tá? Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética alternativa, ok? Vamos conhecer agora as orações coordenadas sindéticas explicativas, ok, pessoal? Bom, essas conjunções, né? Essas conjunções coordenativas explicativas, elas sempre vão expressar uma explicação, ok? Ou seja, quando vocês encontrarem as conjunções pois, porque e que, né, já sabe que vai estar explicando alguma coisa. Ou seja, no caso, essas conjunções pois, porque e que são conjunções, né, coordenativas explicativas. Agora, prestem bem atenção. Essa conjunção explicativa pois, né, obrigatoriamente, né, vem antes do verbo da segunda oração, tá? Sendo assim, se essa conjunção pois, né, vier antes do verbo que está lá na segunda oração, aí sim vocês podem classificar, né, essa conjunção como coordenativa explicativa, ok? Então vamos ver aqui o exemplo. Cristina deve estar ocupada, vírgula, porque não veio à praia hoje. Então esse porquê, essa conjunção coordenativa explicativa porque está explicando o motivo pelo qual a Cristina deve estar ocupada. Logo, porque não veio à praia hoje, eu tenho aqui uma oração coordenada sindética explicativa, graças ao uso dessa conjunção coordenativa explicativa, que me remete, né, à ideia de uma explicação. Segundo exemplo, ela não sabe da novidade. Ela não sabe da novidade, vírgula, pois não disse nada. Então, antes da vírgula tem a primeira oração, que é a oração principal, né? Depois da vírgula, pois não disse nada, é a segunda oração, ok? Então, perceberam que essa conjunção coordenativa explicativa pois está antes do verbo dizer? Toda vez que o pois, né, aparecer antes do verbo lá na segunda oração, vocês vão chamar essa conjunção coordenativa, né, de explicativa, ok? Porque realmente remete à ideia de explicação. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Então, eu estou explicando, né? O pois aqui é uma introdução, né, pelo que eu disse na oração anterior, ou seja, na oração principal, ok? Bom, agora vamos ver as conjunções, vamos conhecer as orações coordenadas sindéticas conclusivas, ok? Ou seja, as conjunções coordenativas conclusivas, elas vão expressar sempre uma ideia de conclusão. Então, quem são essas conjunções conclusivas? São elas, então, por isso, logo, portanto e pois. Agora, prestem bem atenção. Essa conjunção, pois, só vai poder ser classificada como conjunção conclusiva se aparecer depois do verbo que estiver na segunda oração, ok? Aí vocês vão poder chamá-la de conjunção coordenativa conclusiva, beleza? Vamos aqui ao exemplo.
Primeiro exemplo. São adolescentes, vírgula, logo irão namorar. Então, esse logo está finalizando, está concluindo o meu raciocínio, né, dado lá na oração principal. Quem é a oração principal? São adolescentes, vírgula, logo irão namorar. Então, essa conjunção logo, ela finaliza, ela conclui a ideia citada anteriormente. Sendo assim, é chamada de conjunção coordenativa conclusiva, ok? Foi? Bom, se você, e um detalhe, vocês também podem substituir, né, essa conjunção logo pela conjunção portanto, né? Olha só, são adolescentes, vírgula, portanto irão namorar. Então, beleza, né? Vocês podem substituir, portanto também é uma conjunção coordenativa conclusiva, da ideia de conclusão, tá bom? Segundo exemplo, a situação econômica é delicada, ponto e vírgula. Devemos, vírgula, pois, vírgula, agir cuidadosamente. Perceberam que esse pois, essa conjunção pois, né, está depois do verbo da segunda oração. Que verbo é esse? É o verbo dever, né? Devemos, pois, agir cuidadosamente. Sendo assim, essa conjunção pois, nós vamos classificá-la como uma conjunção coordenativa conclusiva, por estar depois do verbo que está lá na segunda oração, tá bom? Então, devemos, pois, agir cuidadosamente é a segunda oração. Foi? Bom, pessoal, agora que nós encerramos, tá, os nossos estudos, né, sobre as orações, né, coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas, e essas 5 classificações, né, aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, isso e alternativa. Agora eu quero falar sobre a avaliação de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, a avaliação não está difícil, tá? Não está difícil. Vocês vão focar, né, naqueles conteúdos que eu coloquei lá no roteiro, tá? No roteiro de estudos. Fiquem tranquilos quanto a isso. A prova não está difícil, tá bom? Outra coisa, eu gostaria também de pedir uma coisa a vocês. Não esqueçam de colocar os nomes, tá, na prova, a turma. A prova deverá ser feita a caneta preta. Evitem rasuras, ok, pessoal? Evitem rasuras, por favor, tá? Eu fiz uma prova, né, com 10 questões discursivas. São 10 questões discursivas para vocês, tá? Com tudo aquilo que nós já estudamos aqui nas videoaulas, tá bom? Vocês vão perceber que eu coloquei questões envolvendo, né, tipos de sujeito, de predicado. A prova não está difícil, ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, né? A escola já disponibilizou o meu contato para todos vocês. Então, se tiver alguma dúvida, é só me ligar ou então me chamar no WhatsApp. Ou então, se preferirem, né, podem mandar as dúvidas também lá para o meu e-mail. Eu estarei aqui para ajudá-los, tá, no que for preciso, tá bom? Então, não fiquem preocupados quanto a isso. A tia André está aqui para ajudá-los, tá bom? Eu gostaria também de pedir uma coisa a vocês. Por favor, observem, tá, o prazo de entrega das avaliações de língua portuguesa, tá? Não esqueçam também que cada questão vale 1 ponto, ok? Então, se tem 10 questões, a prova está valendo 100 pontos, tá bom, pessoal? Fácil, fácil, não vai ter problema nenhum. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir responder as questões, tá? Façam com calma, tá? Não precisa pressa, tá? Somente prestem bem atenção nas questões que vocês vão respondendo. Como eu já falei, são questões, né, discursivas. Então, exigem, né, maior concentração, né? Exigem maior atenção, ok? A princípio, eu vou comentar aqui a avaliação que eu preparei para vocês, tá? Vamos lá?
A primeira questão que vocês vão encontrar na prova, vamos lá, está dizendo assim: explicite seus conceitos procurando conceituar os processos de formação de palavras demarcados pela justaposição e pela aglutinação. Então, vocês vão explicar para mim o que é, né, o processo, né, de formação, de composição por justaposição e também vão explicar o que é o processo de composição por aglutinação. Só isso. É somente me explicar o que é justaposição e o que é aglutinação, ok? Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu trouxe o texto, né? Tem um texto, vocês vão ler esse texto e depois vão observar o enunciado, que diz assim: percebe-se o uso do discurso direto, né? Ou seja, o narrador, ele transcreve a fala das personagens tal e qual disseram. Preste atenção, para isso ocorre a utilização de verbos de elocução, né? Como é o caso do verbo perguntou, e dos sinais de dois pontos e travessões, é isso que marcam o discurso direto. Passando a primeira fala do trecho, destacado para o discurso indireto, com as devidas correções gramaticais e sem prejudicar o sentido do texto, teríamos, ou seja, vocês vão pegar, tá, a primeira fala do texto que está em negrito, tá? E vão passar essa fala, que está no discurso direto, vocês vão passar para o discurso indireto, ok? Isso na questão de número 2, bom? Foi? Não esqueçam, tá? É a fala que diz assim, ó: ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar. Então, vocês vão pegar essa frase e vão transformar em discurso indireto, ok? Isso na questão de número 2. A questão de número 3 também tem um texto, tá? É um texto de Paulinho Pedra Azul. Vocês vão ler esse texto e vão responder a pergunta. Ou seja, indique uma palavra composta presente na canção anterior e justifique a sua resposta. Então, vocês vão procurar no texto uma palavra que seja formada por composição, tá? E vai justificar o porquê que essa palavra, né, ela foi formada pelo processo de composição, ok? Quarta questão. Quarta questão, vocês vão ler um trecho e vão fazer o que se pede, ou vai fazer o que se pede. Eu pedi para retirar desse trecho um sujeito, o sujeito da frase. E também vai retirar o predicado dessa frase, tá bom? Na quinta questão, vocês vão observar a tirinha de Calvin e Haroldo, né? E vão responder o seguinte: analise as formas verbais colocou, poderia e fosse, classificando os respectivos tempos e modos verbais em que esses verbos se encontram. Então, vocês vão ter que dizer para mim, né? Em que tempo verbal essas três formas verbais se encontram e também que modo verbal, tá? Vai explicar para mim. Essas formas verbais, né, colocou, poderia e fosse, se encontram em tal tempo verbal, no modo indicativo, imperativo, subjuntivo, ok? Essa é a questão de número 5. A questão de número 6, eu estou pedindo para vocês definirem o conceito sobre neologismo, ou seja, explicar para mim, tá? Ou seja, vocês vão ter que explicar o que é neologismo e vão dar um exemplo só de neologismo, ok? A sétima questão, vocês vão explicar o que é estrangeirismo e também vai me dar 2 exemplos, tá? De estrangeirismo, ok? 2 exemplos só de estrangeirismo. Na oitava questão, vocês vão indicar se as palavras, né, foram formadas através de composição por justaposição ou por aglutinação, tá? É só dizer, foi formada por justaposição, foi formada por aglutinação. Só isso, tá? A questão número 8 é só isso. A questão número 9, vocês vão sublinhar o sujeito e vão identificar o núcleo desse sujeito. Depois disso, vocês vão dizer se o sujeito é simples ou se o sujeito é composto. Só isso, ok? Questão de número 10, vocês vão classificar o sujeito das orações em oculto ou indeterminado. Tá? Você vai dizer se o sujeito é oculto ou se o sujeito é indeterminado. Só isso, ok, pessoal? Então, desejo a todos uma boa prova, bons estudos, não desistam, vai passar, logo, logo, nós estaremos juntos outra vez.
Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês. Não esqueça de colocar o nome, né, os nomes e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!